Se você é do time que acha que em 90 dias para casar tudo parece um pouco armado, melhor repensar, porque tem mais casais do que a gente imagina que ainda estão juntos. Será que é armado? Claro, imagina, né? Claro que alguns barracos não são muito naturais, né? Tem que ter bastante sangue de barata para poder suportar algumas situações e fingir que tá tudo, né, tudo bem. Pior ainda se a pessoa em questão tiver também um passado e um presente criminal, como é o caso de Jeffrey, que foi condenado e pode ficar atrás das grades por 30 anos, na verdade por 18, né? Ele pegou 18 anos. E a bestada lá da Varia tá lá também esperando e olha que ela nem depende dele para poder ter um green card. Mas a gente já vai falar sobre esse assunto aí e também de outros casais que a gente jamais apostaria que dessem certos, vão ficar chocadíssimos. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @ynewsoficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a fofocas exclusivas. David e Annie. De desastre a queridinhos dos seguidores, David e Annie passaram por muita coisa e provaram que valeu cada centavo da dívida lá feita com o tal do dote. Para quem não associou o nome à pessoa, a Annie é aquela tailandesa lá que vivia numa vila e aí depois, né, presenciaram aquela cena bizarra, né, e foi bem falsa também, do amigo pedindo uma massagem tailandesa lá pra ela. Nos Estados Unidos, os dois conseguiram uma boa vida juntos. O David acabou arrumando um emprego, né? Se contra tudo e contra todos. E conseguiu arrumar um cantinho pra ele e a Annie viverem juntos e sozinhos também. Os dois, eles investiram bastante no digital, fizeram vários encontros com os fãs e viraram os grandes xodós dos 90 dias na cama. Atualmente, eles entregam alguns pratos tailandeses, eles dão aulas de culinária também, tailandesa, né, pela internet, e vendem uma linha de temperos especiais da Annie. Eles também vão fazer parte de um outro spin-off, né, que é chamado de Depois dos 90 Dias, que ainda não estreou no Brasil, mas que deve estrear muito em breve. Se você tem curiosidade sobre o dote, aparentemente já está tudo quitado, segundo David. Em uma entrevista que ele deu ao portal In Touch Weekly, ele pagou cerca de $25 mil, que é bastante dinheiro, à família da Annie, ou seja, dívida quitada, nosso sonho, né? Narkia e Lowo. Na nossa opinião, essa daí é uma das histórias mais bizarras de toda a franquia. A Narkia e o Lowo são lá da mesma temporada que o Jorge Anfisa e também da Nicole do Azam. Ele arrumou um monte de mentiras lá na época, disse que era um príncipe nigeriano, e aí depois contou uma história lá toda furada de que a mãe do filho dele tinha falecido, né? E aí depois ela descobriu essas mentiras, mas seguiu vivendo com ele. Acredite se quiser, mas os dois não só se casaram, como também tiveram uma filha em setembro de 2020. A menina também é a cara do pai para o desespero da mãe. Em outubro do ano passado, a Narkia chegou a fazer alguns stories, meio que expondo ali mais uma mentira do seu amado marido. Ela teria, né, descoberto que o Lowo arrumou uma namorada lá pela internet e que ele teria também dito para essa mulher que ele vive num relacionamento aberto. Uma amiga dessa namorada desconfiou da história e entrou em contato com a Narkia pelo Facebook. E foi assim que ela acabou descobrindo essa história toda. Mas, pelo visto, ela perdoou mais uma mentirinha, já que pelas fotos do Instagram, os dois seguem juntos e ó, shallow now, como diria a menina lá, né, Paula Fernandes. Tim e Melissa. Agora vamos falar daquele casal picolé de chuchu que muita gente nem lembra que existe. Os dois apareceram na segunda temporada de 90 Dias do Outro Lado. Na época, o Tim tinha se mudado para Colômbia e a Melissa não queria ir para os Estados Unidos, né? Porque ele botou um belo par de chifres na cabeça da beldade, e aí ela não, né, perdoou, né, direito lá na época, na época do programa. Claro que todo mundo teve a sensação de que a Melissa, ela não gostava muito ali do Tim, até porque ela não demonstrava nem um pouco nas gravações do programa, e porque eles terminaram também mais uma vez. Os dois passaram um tempo sem se falar, mas a Melissa acabou resolvendo mandar um oi sumido para ver como é que ele tava, né, em tempos de pandemia. Bateu aquela solidão e aí eles acabaram reatando. O Tim, ele voltou para a Colômbia em 2021 e pediu a Melissa em casamento pouco tempo depois. Ela acabou indo para o Texas viver com ele. Os dois ainda vão voltar, sim, para mais uma temporada, provavelmente para mostrar o casamento. Ana e Murcel.
Muita gente quis saber que fim levou, né, o casal de abelhudos, que também parecia condenado pela barreira do idioma e da cultura, mas assim como Jane e Sumit, os dois também fazem parte da hashtag O Amor Venceu. Após as gravações, a Anna e o Mursel, eles investiram bastante na lojinha deles, né, com produtos feitos à base de mel, que se chama Beauty and the Beast, eu acho incrível esse nome. Tem hidratantes, tem sabonetes, velas, ceras, doces, chá, várias coisas mesmo feitas com mel, não só o mel. Mas a grande novidade da vida do casal foi anunciada no dia 16 de janeiro. A Anna anunciou que eles estão esperando um bebê que vai nascer via barriga de aluguel. E que eles estavam tentando há muito tempo já, né? A criança deve chegar também ao mundo em maio desse ano. Avery e Omar. Outro casal que era extremamente desacreditado pelo público e tinha praticamente todas as estatísticas contra, né? Quem lembra aí que até o advogado disse lá que o Omar tinha 5% de chance de conseguir um green card, porque, né, ele era da Síria e a Síria estava ali na lista de países proibidos dos Estados Unidos, né? Pois então, os dois se casaram e estavam vivendo separados a princípio, mas a Avery, ela decidiu voar para o mundo árabe e passar lá um tempo com o marido. Os dois chegaram a morar por alguns meses em Dubai, numa outra cidade lá. Entre o fim de 2020 e 2021 e aí em março de 2021 o visto dele foi aprovado e eles partiram para os United States of America. Menos de 2 meses depois da mudança, o Omar já tinha começado a estudar para poder tirar a licença dele e atuar como dentista lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, mas ele já era dentista, né? Lá na época das gravações. Já a Avery, ela está estudando para poder trabalhar com administração hospitalar. Steven e Olga. Ninguém imaginou que a Olga realmente ia ficar com o Steven depois do chilique que ele deu lá no hospital na Rússia, com ciúmes do bebê, né? Tem gente que não lembra desses dois aí, mas eles eram aquele casal novinho, né? Bem novinho mesmo, que apareceu lá na 6ª temporada, que inclusive é a mesma temporada que é onde a Larissa apareceu. Em junho de 2019, o visto dela saiu e ela foi com o bebê para os Estados Unidos. Pouco tempo depois, eles se casaram oficialmente e, né, oficializando ali toda a papelada também. Eles até apareceram em 90 dias no Casais em Quarentena. No fim de 2020, os seguidores notaram que a Olga passou a ficar mais tempo ali, né, sozinha no Instagram, e o Steven confirmou que eles tinham se separado lá na época. Só que o amor também venceu, né? Hashtag o amor venceu. 5 meses depois eles estavam juntos mais uma vez. Atualmente eles moram em Nova York e finalmente eles também têm um espaço só para os dois morarem juntos. Eles até foram lá chegaram aí para a Rússia visitar os amigos, né, da Olga, os parentes também, e passaram alguns dias de férias em Miami. A Olga, ela tá fazendo uns trabalhos como fotógrafa e acredite você, mas o Steven fez um photoshoot lá e vai investir bastante na carreira de modelo também. Tá bem diferente, né? Vocês olhem as fotos. Kalani e Asuelo. Eu sei que muita gente nem aguenta mais, né, esses dois, porque realmente assim, é aleatório. Mas eles estão juntinhos, sim, não só eles, como toda a família que vive aparecendo lá, até nos videozinhos do Asuelo no TikTok, né? O rei do TikTok. E olha que o bicho pega mesmo nessa 5ª temporada de Felizes pra Sempre, que tá passando aqui no Brasil, né? No Discovery Home and Health. A Kalani, ela parecia estar exausta da infantilidade do marido e também de saco cheio da família maluca dele lá, mas no fim das contas eles acabaram conseguindo fazer a relação dar certo. Ela conseguiu arrastar, né, o marido para fazer ali aquela terapia de casal, né? Pois é, para poder tentar melhorar a comunicação entre os dois. A situação financeira também melhorou bastante quando o Asuelo passou a trabalhar como motorista. Agora resumindo, né? Enfim, os dois seguem sim gravando, então os dramas seguem aparecendo, mas eles estão muito bem, obrigado. O Asuelo é TikToker e tá sempre com os filhos e com a Kalani lá nos videozinhos. A Colleen também, que, né, não gostava muito dele, pelo visto também tá tudo resolvido porque não desgruda. Então eu suponho que muitos dos barracos eram realmente só pra TV, assim como o Pedro e Chantel e toda a família lá da doida lá da Elizabeth e do Andrei. Ariela e Biniam. Os americanos, eles não têm muita paciência com a Ariela, para não dizer nenhuma, né? A Patricinha de Nova Jersey, que engravidou de um cara que ela conheceu lá na Etiópia quando estava de férias, que é o Biniam. Por mais que a situação dele seja difícil,
Os dois, eles estão juntos e vivendo também lá nos Estados Unidos atualmente. Depois daquela temporada que passou aqui no Brasil, que foi um bafafá, né, que foi a do 90 Dias do Outro Lado, o casal voltou a aparecer na franquia em uma temporada mais recente lá nos Estados Unidos, que ainda não chegou aqui no Brasil. Nela, a Ariela, ela foi visitar os pais nos Estados Unidos e aí avisou o Biniam que ela não queria mais voltar para a Etiópia, né? Beijo, ó, aquilo, né? O Biniam foi visto nos Estados Unidos em 2021, participando de uma luta lá, né? Até acompanhado das câmeras do programa. Dona Ângela, inclusive, né? Furacão da Geórgia, também estava lá no meio desse bafafá aí. Em dezembro, o irmão da Ariela compartilhou algumas fotos, né, de que seriam do casamento dos dois lá em Nova Jersey. Também tinham câmeras aí, né, nessas fotos, então logo saberemos os detalhes dessa mudança aí definitiva para os Estados Unidos. Jeffree e Varya. É inacreditável que esses dois estejam juntos e é com muita tristeza que eu informo que sim, o Jeffree, o Teta Tatuada, que apareceu lá na 4ª temporada de Antes dos 90 Dias, e que o programa, né, agora tenta fingir que nunca aconteceu, foi lá pra Rússia conhecer a Varya. Ela era radialista e morava num apartamento que não estava acabado ainda. Os dois, eles terminaram a temporada separados, mas a verdade não passou despercebido, né, pelo FBI da internet, que é o Fofoca Bureau of Investigation. Segundo boatos, o apartamento lá de Dona Varya tava daquele jeito porque ela já estaria de malas prontas para os Estados Unidos, já que ela teria ganhado naquela loteria lá do Green Card que tem para alguns países que o Brasil não faz mais parte, né? Tanto que ela foi supostamente com visto de turista lá para os Estados Unidos, mas isso aí também já tem um tempão e ela não casou. Então, né, ou seja, em 2021 o Jeffree foi condenado pela acusação de violência contra uma ex-noiva com quem ele vivia, né, antes de conhecer a Varya. Ele pegou 18 anos de xadrez e foi só aí que a gente descobriu que ele e a Varya estavam namorando sim, até porque nenhum dos dois postavam fotos juntos, né, então ficava essa dúvida. Na época que ele foi preso, a Varya pegou as malas dela lá na Flórida, onde ela morava, e foi morar lá na casa que era do Jeffree, né, lá no Tennessee. E agora ela vive postando foto lá de videochamada que ela faz com ele lá na cadeia. Dava fora das grades, talvez, né? Coach e Vanessa. Até o começo da produção desse vídeo, Coach e Vanessa estavam juntos, porém depois vieram os boatos ali de que eles tinham se separado. Eu tenho pra mim, né, que é meio que mentira isso aí, né? E eu já vou falar por quê. O Coach é o ex da Larissa e da Jess, e a Vanessa é a pessoa com quem a Jess, né, suspeitou que estava sendo traída e realmente acertou na música, viu? Inclusive, tanto ela quanto a Larissa, porque ela vem dessa época. Na primeira temporada de Vida de Solteiro, o Coach tentou sair com uma outra mulher e aí ele se deu conta de que a pessoa com quem ele realmente queria ficar era a Vanessa. Ah, e ela não é brasileira também, tá? Antes que vocês perguntem aí, que apesar do nome, né? O Coach e ela começaram a sair e apesar dele criticar, né, a Jess por ter casado rápido demais, ele e a Vanessa também ficaram noivos em pouquíssimo tempo e no começo de 2021 os dois acabaram se casando. Ainda em 2021, o Coach pediu mais compreensão aos seus seguidores, até porque a Vanessa ela tinha acabado de perder um bebê, né, no início da gestação. Agora, no fim de janeiro, os dois participaram de um episódio lá do Confissões, né, da 2ª temporada do Vida de Solteiro, e nele a Vanessa anunciou que mudou de casa, né, porque assim, Deb e Coach são um casal. E ela era a vela dessa história toda. Ou seja, nesse tempo todo aí, Larissa e Jess estavam corretíssimas, não eram malucas. O Confissões também foi gravado em outubro de 2021 e desde então, Coach e Vanessa não têm postado mais nada nas redes sociais, mas na biografia dos dois ainda consta que eles estão casados. O que nos leva a crer que, né, os dois estão meio quietinhos ali por estarem em gravação, né, talvez gravando mais uma temporada, né, ou será que realmente acabou? Vai saber, né? Porque eu acho que nenhum dos dois, não sei se eles trabalham, acho que o Coach estava desempregado no tempo desse, mas não sei se ele conseguiu já um outro trabalho. Mas me conta aí quem mais te surpreendeu e quem você acha que vai estar, né, na lista de separados muito em breve. Deixa a sua opinião aí nos comentários antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.